seja como herói ou como vilão. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e eu não vou passar o início desse vídeo falando mal dos primeiros filmes dos X-Men não. Tá, eu não aguento. Embora eles tenham acertado muitas coisas dos mutantes, como atores icônicos no Magneto, no Professor Xavier, no Wolverine, e até no tema do preconceito, na discriminação de minorias, que é o cerne dos X-Men nas HQs, os filmes não conseguiram traduzir muito bem alguns aspectos chaves das histórias dos X-Men. De que são um filme de equipe e não um filme do Wolverine com um monte de coadjuvantes. Os filmes não fizeram justiça a vários personagens só para dar espaço ao Wolverine do Hugh Jackman. Vampira, Tempestade não tiveram seu momento e principalmente o Ciclope. Enquanto nos quadrinhos o Ciclope era um equilíbrio para a selvageria do Wolverine, são perfeitos opostos. Até na altura, nos filmes Ciclope virou só uma escada para o Wolverine parecer mais gostosão o tempo todo. Mas nas histórias originais, Ciclope foi o primeiro X-Men a ser recrutado pelo Professor Xavier. Enquanto os outros recrutas tiveram tempo de viver uma vida até determinado ponto, a vida do Ciclope, após um trauma, foi dedicada a treinar para ser um líder. Stan Lee já disse que o Ciclope é um dos seus personagens favoritos, porque ele adora heróis torturados. E o Ciclope era torturado porque não conseguia controlar os seus poderes. O Ciclope começa sua jornada nos X-Men como um seguidor de regras, um Capitão América. E falando de habilidades físicas, ele pode não ter a mesma força do Capitão América, mas tem aptidões físicas bem próximas até, no auge da sua forma física e ainda sendo um exímio estrategista. Afinal, ele existe para liderar os X-Men e não necessariamente ser um amigo deles, o que causa até essa estranheza por parte de algumas pessoas, de achar o Ciclope chato, um escoteiro que quer fazer tudo certinho o tempo todo, mas se ele não agir assim, o time se despedaça. Diferente do Xavier, que é um líder mais intelectual, Ciclope é o líder de combate, da prática. Se ele falhar, mutantes morrem. E é a responsabilidade dele, uma pressão gigantesca. Por isso que ele tá na maioria do tempo sério, preocupado. Não é a responsabilidade dele ficar parecendo poderoso, gostosão o tempo todo, mas sim fazer com que os outros colegas de equipe tirem o melhor de si mesmos, dentro e fora da batalha. Um momento legal que representou isso em X-Men 97 foi na luta no Inferno, criado pela Madelyne Pryor, onde o Ciclope carregou o Bishop para que ele exorcizasse os demônios com rajadas de energia. E não tem como ser um bom líder sem também ser inteligente. Assim como o Batman, que tem planos para tudo, histórias mais recentes exploraram o aspecto do Ciclope ter planos de contingência para os mais diversos tipos de situações, tendo um documento até para caso eles precisem conter um kaiju. Se um monstro gigante aparecer e os X-Men precisarem enfrentar, ele já tem um plano bolado para isso. Sem falar dos poderes, que não são lasers comuns, mas sim raios concussivos, basicamente socos em formas de luz. Isso é outro detalhe que os filmes alteraram, mas em sua essência ele pode destroçar pessoas só de olhar para elas. Então a quantidade de controle que ele precisa ter é imensa. Ele pode devastar uma enorme área, sendo extremamente poderoso. Some isso à sua capacidade estratégica e temos uma arma em forma de personagem em mãos. Os quadrinhos já brincaram com o nível de precisão que o Scott tem com seus poderes, mostrando ele jogando sinuca e sendo um mais nisso. Que fique claro, ele não é um mutante nível ômega, mas são as suas habilidades, a sua perícia que o tornam tão relevante para qualquer time. A sua origem traumatizada também é outro ponto. Scott Summers e o seu irmão Alex testemunharam um aparente assassinato dos seus pais, que teve um envolvimento do Império Shi'ar, um império alienígena que tem um recorrente envolvimento com as histórias dos X-Men. E segundo a origem dos quadrinhos, depois dessa história, ainda criança, ele acabou nas mãos do Senhor Sinistro, numa espécie de orfanato que o vilão tinha, até ser resgatado pelo próprio Professor Xavier. Esses acontecimentos que fizeram com que o Ciclope se tornasse tão conectado à equipe dos X-Men, se tornando o personagem que está no nosso imaginário geralmente. Mas ele não ficou assim para sempre. Os quadrinhos mudaram o Scott Summers radicalmente, a ponto dele se tornar um vilão logo depois de você deixar um like nesse vídeo, se tornar parte da família Loquia. Deixou aí, muito obrigado, beijo lá.
E uma boa forma de exemplificar a mudança que fizeram com o Ciclope é dizer que outra grande diferença acentuada entre ele e o Capitão América é que enquanto o Capitão América sempre faz o que é moralmente certo para ele, o Ciclope aprendeu a fazer o que é melhor para a raça mutante, mesmo que seja moralmente errado para si. E você pode até imaginar, pô, isso até soa um pouco como o Magneto, não é? Olha que sim, mas um pouco melhor. Magneto nunca foi o líder no nível que o Scott Summers foi, mas a gente chega lá. Embora o Ciclope tenha sido o primeiro X-Men, ele nunca foi o favorito do Professor Xavier. Esse lugar era da Jean Grey. Xavier usou o Ciclope e os outros X-Men, na verdade, para os seus interesses, pouco se importando para o bem-estar deles. Isso em vários momentos, até que Xavier precisou se afastar da equipe. E Ciclope foi percebendo mais e mais a sua hipocrisia, a ponto de chegarmos na história Vingadores versus X-Men. E aí eu preciso explicar o que aconteceu. Nesse período das HQs, os mutantes enfrentavam a extinção por conta dos acontecimentos de Dinastia M, onde a Feiticeira Escarlate, ainda mutante naquela época, disse chega de mutantes. Então nenhum mutante nascia mais. Foi quando descobriram que a Força Fênix estava voltando para a Terra. E os mutantes, liderados pelo Ciclope, viram aí uma oportunidade de usar o poder da Força Fênix para revitalizar a raça mutante. Enquanto os Vingadores acharam que aquilo seria uma ameaça e queriam parar a Força Fênix. Como? Sequestrando basicamente a Hope Summers, a mutante que estaria atraindo a Força Fênix para a Terra. No fim das contas, os X-Men e o Ciclope conseguiram proteger a Hope Summers e a Força Fênix chegou na Terra, porém se dividiu entre mais de um mutante, um deles inclusive o próprio Ciclope. No fim dessa treta, com o que seria uma grande vitória para a mutandade, o Xavier decidiu retornar, mas só para diminuir os esforços do Ciclope, humilhar ele e dizer que estava decepcionado com o garoto. Claro que o Ciclope não aguentou aquilo daquela vez. Ele matou o Professor Xavier. Foi um arco de Fênix Negra aqui. Porém, o poder da Força Fênix, que acabou se dissipando dele, de fato foi capaz de restaurar a raça mutante. Então, apesar de toda a tragédia, o plano deu certo. E essa história foi uma das melhores para o Ciclope, porque nela, além de um grande X-Men, ele ainda se tornou um dos melhores vilões já apresentados pela Marvel. Como consequência disso, ele foi preso e depois se tornou um líder revolucionário, tomando atitudes proativas para resgatar mutantes e proteger a sua raça, ganhando respeito e sendo seguido até pelo próprio Magneto. O Magneto, o grandão revolucionário, virou um seguidor do Scott Summers, mostrando que a habilidade de liderança dele é equiparável no universo Marvel.